E aí galera que é LGB, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio GB, o meu nome é João e o vídeo de hoje inaugura a temporada 2023 aqui do canal e eu tô muito contente com isso porque a gente tá aí começando essa jornada no ano de 2023 e quero agradecer desde já a sua presença, quero agradecer desde já a sua ajuda, a sua cooperação, enfim, o seu apoio aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, já aproveita esse momento para se inscrever no canal e dar aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no canal. E nada melhor do que para começar essa temporada de 2023 do que o bate-papo quadrinístico. E no bate-papo quadrinístico de hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que parece ser negativo a princípio, mas eu não quero que seja negativo, embora a conversa seja bem séria, justamente porque às vezes nos falta alegria, nos falta vontade, nos falta prazer em ler gibi. Por quê? Porque às vezes a tristeza consome a gente e coisas que acontecem vão roubando nossa alegria de ler gibi. E a gente não pode deixar isso acontecer. Todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer ter uma vida bem encaminhada, todo mundo quer que a vida seja prazerosa. Afinal de contas, esse é o nosso desejo. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de viver na base da tristeza, ninguém gosta de viver dopado por conta de 1.500 remédios que está tomando, porque está tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que está precisando de N medicações e por aí adiante. Não, ninguém quer viver assim. O que a gente quer viver é com um sorriso no rosto. A gente quer viver com alegria, a gente quer viver fazendo com que o nosso coração, digamos assim, exulte daquilo que é bom. E uma das coisas que nos faz bem, uma vez que nós somos colecionadores de quadrinhos, uma vez que nós somos apreciadores da nona arte, é ler os nossos queridos gibizinhos. E como é bom a gente poder ler os nossos gibis, como é bom a gente poder folhear os nossos quadrinhos, como é bom a gente poder chegar na estante, puxar um gibi e poder novamente reler ele, apreciar, notar algumas coisas que a gente não tinha visto antes, e tudo isso é bom demais da conta. Como é gostoso quando a gente pode estender a mão, pegar ali um gibi, ou estar dentro de uma comic shop, ou ir para um sebo, alguma coisa assim, e ter contato ali com outros quadrinhos e de repente achar aquele quadrinho que a gente estava procurando e ficar contente demais. E quando fecha uma coleção, então, isso deixa a gente muito contente porque tem aquele senso de conquista, mesmo que seja uma coleção curta, mas aquele número que faltava, finalmente eu encontrei. E sim, isso é bom demais da conta, porque ler gibi é bom, ler gibi distrai, ler gibi faz bem para a cabeça, ler gibi ajuda também a gente, nos leva para conhecimento, nos leva para uma amplitude de percepções, justamente por conta das várias vertentes, das várias esferas, não é? Que os quadrinhos abordam das esferas da vida, dentro das perspectivas dos próprios autores e por aí adiante. E isso sempre faz a gente se divertir lendo gibi. Mas às vezes acontecem coisas na vida da gente que parece que essa diversão vai acabando. Às vezes vão acontecendo coisas na vida da gente que parece que essa alegria de ler gibi vai sendo minada, vai sendo tirada. Não porque alguém falou que ler gibi é coisa de criança, não porque alguém pegou no nosso pé porque a gente comprou mais algum gibi, nada disso. É porque às vezes a vida começa a ficar pesada, às vezes a vida começa a ficar dolorosa, às vezes a vida toma um rumo que a gente não queria que tomasse. Mas por quê? Porque a gente não tem controle. Como seria bom se a gente pudesse ter controle de tudo, mas no fundo, a gente sabe que não tem controle de nada. E uma vez que a gente sabe que não tem controle de nada, a gente sabe que acaba também vivendo dessa realidade onde a gente fica sujeito a tudo. E entre essas coisas que a gente fica sujeito ao sofrimento. E diante dessas coisas, quando a gente fica sujeito ao sofrimento, a tristeza abafa a alegria. E quando a tristeza abafa a alegria, a gente cata às vezes um quadrinho, a gente quer dar aquela lida, mas a gente não consegue. Você até olha, você até começa a ler, mas a sua cabeça está tão longe, está tão longe, está tão longe por quanto dos problemas que você está vivendo, das circunstâncias que estão acontecendo, que não dá. Simplesmente não dá. E aí os gibis ficam lá guardados. E aí aquele papel de distração, aquele papel de diversão, aquele papel de imersão nos mundos possíveis dos quadrinhos, eles vão desaparecendo. Então aquilo que animava um pouco o coração da gente, aquilo que levava a gente para as aventuras que a gente acaba participando dentro das histórias ou daqueles momentos tocantes em outras histórias, vão ficando de lado porque a gente se afasta da coleção. E na hora que a gente se afasta da coleção é porque a gente está sendo engolido por outras coisas, via de regra, coisas ruins. E isso não é bom.
Mas não é bom o quê, João? Não é bom deixar a coleção de lado, não é bom parar de fazer as coisas que a gente gosta. E não estou falando só de gibi, gente, sabe? Eu gosto de passear com a minha família, mas eu estou tão para baixo que eu não estou querendo sair. Passeie com sua família, isso pode te curar. Como é que é? Isso pode ser uma âncora para te ajudar a levantar a cabeça, para te ajudar a recuperar o ânimo, para te ajudar a sorrir novamente. Leia o gibi. Mesmo que tu não esteja com vontade, leia. Mas ler gibi sem vontade, João, é ruim, mas é justamente essa é a questão. Às vezes a gente precisa fazer isso justamente para a gente não deixar a tristeza ganhar, justamente para a gente não deixar a preocupação ocupar o coração da gente, justamente para a gente não deixar que as dores da vida dominem a gente. Porque quando a dor da vida domina, quando fica tudo muito pesado, a gente fica nocauteado. E isso nunca vai ser bom, de jeito nenhum. Eu posso falar para você de fé e da importância da fé na vida da gente, para a gente poder se reerguer das nossas orações, da nossa leitura da Bíblia, das pessoas muitas vezes que cercam a nossa vida, e dentre outras coisas, que são extremamente preciosas para cada um de nós. E dependendo do jeito que a gente tem que procurar ajuda, tem que falar, olha, eu tô mal, ir atrás muitas vezes de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, conversar com pessoas que a gente gosta, conversar com pessoas que nos são importantes, falar assim, eu não estou bem porque tá acontecendo isso, isso, isso e isso, e essas coisas me deixaram muito tristes, me deixaram baqueado, me deixaram chateado, e eu não estou sabendo lidar com esse negócio, justamente para que pessoas possam nos ajudar, justamente para que na nossa busca também, diante da nossa fé, o Todo-Poderoso também possa nos ajudar. Mas os quadrinhos têm papel também importante nessas coisas, justamente para que dentro do papel da distração, dentro do papel que a história que a gente está lendo nos promove, a possibilidade de imergirmos junto com o autor dentro daquela história, de justamente por algum tempo, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, não sei o tempo que você separa para ler gibi, seja um tempo onde a sua cabeça não está no problema, está ali na história. Enquanto ela está ali na história, você não está pensando naquele negócio que está te deixando aborrecido. E isso faz toda a diferença. Como é que é? Porque naquela hora você tá mais ali com o Super-Homem salvando o universo, você tá com o Batman enfrentando os vilões em Gotham, você tá olhando como que o Saitama vai resolver dessa vez o problema com um soco só e por aí adiante. Mas por quê? Porque dependendo da história, ela nos faz rir faz bem para a alma. Dependendo da história, ela abre os nossos olhos para algumas coisas que estão acontecendo com a gente e às vezes isso pode ser libertador. Dependendo da história, ela só está ali para nos causar uma meia hora, 40 minutos de diversão e que nos faz respirar diante daquilo que está sufocando a gente. Sim, algumas pessoas foram curadas ou usaram os quadrinhos como uma âncora de cura de depressão, para sair do buraco que acabou entrando. Por quê? Porque a gente sempre precisa de alguma coisa para a gente se agarrar, para poder ter força para sair desse buraco, para depois tacar terra dentro dele, para nunca mais entrar ali de novo. E algumas pessoas, por meio dos quadrinhos, fizeram isso. Já ouvi relatos de algumas pessoas dizendo: quadrinhos foram de fundamental importância para a minha cura. Quadrinhos foram de fundamental importância para eu poder sair da depressão. Do mesmo jeito que algumas pessoas usaram do esporte e por aí adiante, justo porque produzia, né, no organismo elementos importantes para poder respirar e redescobrir as forças e tudo mais. Eu não estou dizendo que quadrinho vai curar você sozinho. O que eu estou dizendo é que uma vez que a gente pode ter os quadrinhos como algo que faz bem, como algo que nos traz distração, como algo que nos traz aquele momento, né, de lazer, de hobby, aquela coisa que faz bem pra gente não pode largar eles. Mas por quê? Porque faz bem, e jogar fora aquilo que nos faz bem é abraçar aquilo que nos faz mal. E quando isso acontece, ou seja, a gente ficar abraçando só aquilo que está arrebentando com a gente, chega uma hora em que a gente vira uma casca vazia, ou a gente vira uma ferida só. E isso nunca vai ser bom. Por quê? Porque daí a gente é tragado por tristeza. Então, se o quadrinho te faz rir, continue lendo.
Se o quadrinho te diverte, continue lendo. Se o quadrinho te ensina um princípio ou outro sobre a vida que é legal, continue lendo. Se o quadrinho é aquele momento em que você pode se distrair um pouquinho das muitas coisas que têm acontecido com você, leia, não pare de ler gibi. Não pare de ler gibi, porque ler gibi é bom demais da conta. Ler gibi nos dá a possibilidade ainda de conhecer outras pessoas que também leem gibi, e às vezes numa boa conversa sobre gibi, a gente dá uma relaxada e se afasta um pouquinho, ou esquece por alguns momentos das coisas que estão atormentando a nossa cabeça, que estão tirando nosso sossego, que estão engolindo a nossa paz. Sim, o lugar de Deus na nossa vida precisa continuar sendo, obviamente, o centro do nosso coração. Deus precisa ter o lugar dele, deve ter, melhor dizendo, o lugar dele na nossa vida. A fé de fundamento é a importância. Pessoas importantes na nossa vida são âncoras que são muito importantes porque são mãos que a gente segura, que nos puxam e nos fazem ficar em pé. Mas o nosso hobby também é importante, porque no hobby a gente distrai, no hobby a gente se diverte. No hobby, mesmo que quando a gente vai limpar a nossa estante, a gente passa ali horas onde a gente deixa as coisas que estão nos preocupando de lado, porque a gente está concentrado em tirar pó de gibi. A gente está concentrado em colocar a coleção tudo no lugar de novo. A gente está concentrado em dar aquela folhada no quadrinho novamente. E isso faz bem. Isso ajuda a curar. Isso ajuda a sorrir. Isso ajuda a gente respirar e a gente poder dizer lá no final: cara, tá difícil, mas essa tarde foi divertida, porque embora seja cansativo limpar a estante, foi muito bacana, porque eu fiquei com a minha cabeça em outras coisas e os meus gibizinhos colaboraram com isso. Então leia gibi, porque ler gibi faz bem. Ler gibi é bom demais da conta. Ler gibi é algo que depois que a gente aprende, depois que a gente gosta, depois que ocupa o lugar devido na nossa vida, a gente quer sempre ler. E às vezes, por conta das circunstâncias, essa alegria quer ser tirada. E a gente nunca pode deixar isso acontecer. Então, se está te faltando vontade de ler gibi, leia gibi. Se está te faltando vontade de abraçar as histórias de novo, abrace-as. Mas não deixe que as coisas ruins engulam aquilo que te traz alegria. Não deixe que as circunstâncias difíceis da sua vida roubem de você as coisas que faz você sorrir, que faz você se sentir bem, que traz um pouco de leveza para essa vida tão dura que às vezes a gente vive. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E se você está triste, lê um gibizinho. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E no mais, eu posso dizer para vocês que já tive minhas experiências ruins, já tive meus momentos de não querer ler gibi, mas de ter brigado comigo mesmo e falar: não, eu não vou deixar de fazer o que eu gosto, porque está acontecendo isso e isso, isso comigo. E essas coisas me fizeram bem, me ajudaram a sentir um pouco de sossego no meu coração, me aquietou um pouco. E o lugar de Deus, João? O lugar de Deus é o lugar de Deus. E sinceramente falando, eu também acho que foi Deus que colocou esses gibizinhos na minha vida para dizer: cara, isso aí é uma coisa que vai te ajudar a se distrair. E você precisa disso. Porque todo mundo precisa de alguma coisa que nos distraia. E Deus? Bom, Deus é a base da nossa vida. Né? Ele é o nosso firme fundamento. E nesse firme fundamento a gente segue em frente, sabendo que Deus cuida de nós e coloca diante de nós os nossos queridos gibizinhos. É óbvio que isso não vai substituir Bíblia nem nada disso. O que eu quero dizer é que o nosso hobby é precioso. O que eu quero dizer é que a gente pode usar de coisas que nos fazem bem para afastar sentimentos, dores que estão corroendo a gente. Que a gente não pode se deixar destruir. O que a gente não pode se deixar entrar dentro do buraco e não conseguir sair. O que a gente não pode deixar de lado as coisas que nos fazem bem, porque coisas que nos fazem mal estão querendo governar a gente. De jeito nenhum. Então vai ler gibi. Leia gibi.
Se alegre com os gibis. Dê risada com os gibis. Porque, como eu disse antes, ler gibi é bom demais da conta. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte a todo mundo. Até a próxima.